Olá, vamos à correção do tropicalismo, atividade enviada em PDF de literatura. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional, prometido pelos baianos com a retomada da linha evolutória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pelo trecho da letra. Então, vocês vão, no próximo bloco, vão ter uma série de alternativas com letras de canções e a questão pede que você selecione a alternativa ou as alternativas em que as letras das músicas remetam ao movimento Tropicália, né? O movimento de tropicalismo. De acordo com tudo que a gente estudou, que a gente conhece sobre o movimento. Então, nós vamos selecionar a alternativa que condiz com essa questão. Então, eu tenho na letra A. A estrela d'alva no céu desponta, e a lua tonta com tamanho esplendor. As pastorinhas, Noel Rosa e João de Barro. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. A noite do meu bem, Dolores Duran. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, Ari Barroso e Lamartine Babo. Baby, baby, não adianta chamar, quando alguém está perdido procurando se encontrar. Ovelha Negra, Rita Lee. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que eu darei na sua boca. Chega de saudade, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Bom, a alternativa que corresponde é a alternativa D e a alternativa E. A, B e C são partes do movimento. A é do arcadismo e a B e C são romantismo. Tropicália é D e E. Entre as propostas estéticas do movimento tropicalista ou tropicália, pode-se destacar uma forte rejeição à contracultura do uso de elementos do rock and roll. Então, ele quer que você assinale aí. O que se destaca dentro da perspectiva tropicalismo. O uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios brasileiros. O uso da linguagem pop, que pode ser atestada inclusive na capa do álbum Tropicália. Ou Punnets and Sassy. D. Ruptura total com a tradição da música brasileira, com o samba e a bossa nova. Ruptura total com o concretismo. Olhe, tem uma dica. Quando você ouvir a expressão ruptura total, você já sabe que não faz parte do movimento. Por quê? O tropicalismo ele não tinha essa vertente de romper com nada. O tropicalismo acreditava que você sempre dava para aproveitar alguma coisa de algum movimento. Do rock, do pop, do axé, do samba. Dava sempre para extrair alguma coisa. Então, as alternativas erradas aí são a D e a E, porque elas falam sobre ruptura. No tropicalismo, a gente não tem essa expressão de ruptura. A gente não acredita que precisa romper com nada. A gente pode aproveitar, ainda que o rock não tenha muita coisa a ver, mas alguma coisa do rock a gente consegue aproveitar para o movimento. Alguma coisa da cultura primitiva indígena a gente consegue aproveitar para o movimento. O tropicalismo, ele é como se fosse uma salada de fruta, fazendo uma metáfora bem grotesca. De uma forma que vocês consigam imaginar como uma mistura mesmo. Tá? Então, a D e a E que estão erradas. 3. Leia as 3 estrofes abaixo e em seguida aponte a alternativa correta. No pulso esquerdo, o bang bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores,
Ele põe os olhos grandes sobre mim. Viva Iracema, ma. Viva Ipanema, ma. As próximas questões, elas são referentes a essas alternativas, tá? A essas canções. Essas canções são canções tropicálias, do movimento... da Tropicália a gente também tem alguma coisa do Axé Music, que daí a gente já traz, né? O movimento tropicalismo. Inclusive tem um cantor baiano, que também foi um dos nomes de destaque. Eu esqueci o nome dele, mas ele foi um dos nomes de destaque do movimento Tropicália, porque ele trouxe isso. É o cara do trio elétrico, que é o fundador do trio elétrico, que ele trouxe essa vertente do tropicalismo, essas pontuações que o tropicalismo faz para dentro do carnaval, né? Os versos acima são da canção Tropicália de Caetano Veloso. Partindo desses versos, é possível afirmar que pode ter uma ou mais alternativas corretas, tá? Caetano Veloso não se preocupa em passar nenhuma mensagem com a música, apenas enumera palavras soltas, sem sentido algum. Jamais, né, gente? Caetano é Caetano. Não se tem uma obra de Caetano, por mais boba que a gente ache que seja, que não tenha um fundamento e uma mensagem a ser passada. E o cara foi exilado por conta das suas músicas, então não tem como a alternativa estar correta. Caetano Veloso faz uma crítica irônica ao bairro de Ipanema nos versos finais, sim. Iracema é uma personagem de um livro indianista, que era um livro que trazia a história de uma personagem mulher, não era rica, e ele fazia essa crítica porque Ipanema, até hoje ainda mas sempre foi um bairro muito elitizado. O bairro de Ipanema, no Rio, ele era é ainda hoje, né? Conhecido como um dos bairros mais famosos do Rio de Janeiro. E é elitizado como a gente tem aqui Barra e Pituba, que a mais grande parte da população é classe alta, classe média alta, é a mesma coisa. Apesar de levar o título de Tropicália, essa canção não tem a ver com o movimento tropicalista, não, né, gente? Essa alternativa não tem condições. Então, por enquanto, a gente viu a B, né? A mistura de elementos aparentemente sem conexão dá um tom da proposta estética. Sim, a Tropicália é isso. Você bate o olho e diz, não tem nada a ver com nada. Mas aí, quando a gente passa a analisar, a gente percebe que tem tudo a ver com tudo. A e D. B e D. Um dos principais aspectos do movimento tropicalista era falar exclusivamente de cultura nacional. Sim, foi o que eu falei para vocês desde o começo. O movimento tropicalista era um movimento excepcionalmente nacional. Ele buscava trazer tudo que é nacional. Tanto que alguns autores defendem que o tropicalismo ele era tinha uma aversão ao rock, porque o rock and roll não é nacional, né? O rock and roll originou-se lá fora. O tropicalismo teve como uma de suas propostas a reinterpretação da cultura brasileira e latino-americana. Sim, a capacidade de misturar elementos de culturas estrangeiras ao nosso era uma das principais características que os representantes da Tropicália reivindicavam. Essa característica já havia sido apontada por outro movimento artístico e intelectual brasileiro, que era a antropofagia cultural de Oswald de Andrade, o verde-amarelismo de Cassiano Ricardo, o indianismo de José de Alencar, o parnasianismo de Olavo Bilac e o movimento integralista de... acho que é Salgado, alguma coisa. Não estou conseguindo ver. Gente, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A, a antropofagia cultural de Oswald de Andrade. O que é antropofagia? Antropofagia eu não sei como é que fala, mas eu vou falar cultura, correndo o risco de estar errando na expressão. Mas costume, pronto. Era um costume indígena de que quando o índio, uma tribo rival era atacada,
você matava um guerreiro, um grande guerreiro indígena, algumas tribos, não eram todas, algumas tribos indígenas tinham o costume de... Peraí, deixa eu voltar para dar mais tempo. Tinham o costume de comer as partes do guerreiro. Por exemplo, se era um grande arqueiro, eles comiam as mãos, porque eles acreditavam que quem comesse as mãos passaria a ter aquele talento que ele tinha para o arco e flecha. Se ele era um índio que enxergava longe, comia os olhos. Se ele falava bem, comia-se a língua. Era um costume indígena, né? De algumas tribos indígenas. E esse costume foi dado o nome de antropofagia. E aí Oswaldo de Andrade iniciou o movimento antropofágico, que não é de comer gente, mas no sentido de você se aprimorar de outras culturas, de você conhecer outras experiências e absorver coisas legais de outras pessoas, de outras culturas, tá? Então era A. O álbum de músicas Tropicália, ou Paints of Size, foi lançado em 1968. A fotografia que estampou sua capa foi realizada na casa de Oliver Perroy, fotógrafo da editora Abril em São Paulo. Cada um levou seus apetrechos, até um pinico, comicamente usado por Rogério Duprá, como se fosse uma xícara. A imagem ficou tão famosa que se tornou uma espécie de cartão postal do movimento tropicalista. No contexto do final da década de 60, o tropicalismo que causou polêmicas com produções como a do álbum citado, tornou-se símbolo de purismo estético. Purismo é aquela coisa certinha. O cara levou um pinico, não tem como ser purismo, né? Extremismo político, talvez. Vamos para as outras alternativas. Tradicionalismo, não tem como ser tradicional. Experimentalismo cultural, sim. Então a alternativa D é a alternativa correta. Ficou conhecido como um movimento que experimentava diversas culturas, diversas opções. Não era uma coisa que ficava centradinha, certinha, arrumadinha, como era o movimento romancista, por exemplo. Então era uma coisa mais jogada, mais maluca, mais doida mesmo. Bem colorido, com ideias diferentes. Ok? Vamos... Acho que essa é a última, né? Deixa eu ver aqui.